Boa noite, queridos. Mais uma vez juntos aqui, começando essa semana na presença do Senhor. Quero que você me acompanhe na leitura do livro de Josué, no capítulo 7, nos versículos de 10 a 12. Josué 7, de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado e assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Amém? Deus falou com Josué essas palavras, irmãos, num episódio específico da história do povo de Israel, onde um homem chamado Acã, que fazia parte do povo, do exército de Israel, prevaricou contra Deus, então roubando dos despojos de uma batalha algumas coisas que ele considerava preciosas, né? Uma capa, barras de ouro, e levando para sua tenda e escondendo. Deus tinha dado uma ordem expressa ao povo de Israel para que ao fim das batalhas que eles vencessem, então, eles deixassem todas as coisas do outro povo para trás, aquelas eram coisas condenadas. Era uma maneira de Deus dizer ao povo não só que aquilo era coisas que pertenciam a pessoas idólatras, que eram então oferecidas a ídolos e que aquilo não agradava a Deus, mas era também uma forma de Deus dizer para o povo que o povo não precisava daquelas coisas, porque tudo que eles precisassem, Deus providenciaria. Era uma forma de Deus mostrar ao povo de Israel que ele daria a cada um tudo que era necessário, inclusive riquezas e prosperidade. Então a ordem de Deus era para que aquelas coisas fossem abandonadas. E Acã, então, no final de uma batalha, não obedece essa ordem do Senhor, rouba algumas coisas daquele povo que foi então derrotado e leva para sua tenda e esconde de todos, né? Josué não sabia, acredito eu que a maioria das pessoas não sabia, mas ele sabia. Então, como consequência disso, o povo de Israel então perde uma batalha boba, né? Digamos assim, uma batalha ganha, aquela que existiam poucos inimigos ali, e de repente o povo de Israel vai com um exército até pequeno, pela pouca importância que teria aquele exército inimigo, e tem que voltar correndo para trás porque perde aquela batalha. E Josué então se coloca diante do Senhor, se prostra desesperado, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Como que nós perdemos então essa batalha tão insignificante? O que está acontecendo? E Deus então diz para Josué: Josué, se levanta, vocês perderam porque vocês pecaram, vocês prevaricaram contra mim, vocês me desobedeceram, vocês roubaram as coisas condenadas, e eu não vou ser com vocês, eu vou retirar a minha bênção, a minha presença do meio de vocês, se vocês não tirarem do meio de vocês a coisa roubada. E então Josué, no outro dia, reúne o povo, Deus aponta Acã, mostra quem era então o homem que estava escondendo aquelas coisas, e ele e sua família então são punidos, né, por causa desse pecado. Ele entrega as coisas roubadas e eles são punidos assim como o Senhor tinha ordenado. Mas nós temos algumas lições importantes para tirar dessa história. O Senhor então diz a Josué: olha, eu já não vou ser com vocês, se vocês não tirarem do meio de vocês a coisa roubada, ou seja, se vocês não se arrependerem do pecado de vocês, se vocês não consertarem a vida de vocês, eu não vou ser com vocês, eu não vou abençoar. E isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós oramos ao Senhor e não somos respondidos, porque às vezes nós queremos mudar as coisas na nossa vida, nós passamos por problemas e nós não percebemos que o Senhor está nos abençoando. Às vezes Ele não nos abençoa, Ele deixa de nos abençoar, e nós às vezes ficamos sem entender o motivo.
E o motivo geralmente é o pecado que está na nossa vida. Eu não digo pecado no sentido genérico, porque nós todos pecamos todos os dias, mas nós temos, né, que ter o hábito de confessar ao Senhor os nossos pecados, mas é porque às vezes nós cultivamos no nosso coração e na nossa vida os nossos pecados de estimação. Aqueles pecados que nós achamos que Deus não tem nada a ver com eles e que nós podemos praticá-los sem que Deus, então, tome parte disso. E às vezes nós estamos, então, guardando conosco dentro da nossa casa, escondendo dentro do nosso coração o nosso pecado. Seja ele o que for. Aquela atitude que desagrada ao Senhor e que você sabe que você está fazendo e que não está de acordo com a vontade de Deus. Quando você guarda isso dentro de você, você está impedindo que o Senhor te abençoe. O Senhor está dizendo, olha, eu não vou ser com você se você não tirar de dentro da sua casa, de dentro do seu coração, aquilo que não me agrada, aquilo que é pecado. E o pecado, ele é um fato gravíssimo. A gente precisa aprender a entender que o pecado ofende profundamente a Deus e que o pecado, então, ofende a natureza santa e perfeita do nosso Deus. A Bíblia diz que o pecado gera derrota à morte, que o salário do pecado é a morte e que o pecado, então, destruiu o homem e continua destruindo o homem. E nós precisamos então entender que nós pecamos e somos pecadores por natureza. Há pecado até naquilo que nós consideramos como santidade, porque existe incredulidade na nossa fé, existe ódio no nosso amor, né? Então tudo que vem de nós é contaminado pelo pecado. E nós precisamos então entender que o pecado é uma ameaça para nós. E aí nós vemos esse fato: os filhos de Israel foram derrotados por causa do pecado. O propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos vitoriosos. A Bíblia diz que ele nos conduz sempre em triunfo, mas Israel foi derrotado nessa ocasião por um inimigo mais fraco, por um inimigo insignificante. Por quê? Porque vitória no passado não garante triunfo no presente quando nós cultivamos o pecado na nossa vida. Israel foi tomado pela soberba, né, que precede a derrota e esqueceu de cuidar daquilo que era importante, esqueceu de cuidar da sua santificação, esqueceu de cuidar da sua obediência, das ordens que o Senhor Deus tinha dado. Nós precisamos colocar a obediência ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, confessar a Ele os nossos pecados, limpar os nossos corações, para que Ele continue então sendo presente nas nossas vidas. E então, o motivo dessa derrota de Israel foi o pecado cometido e escondido. Acã pecou, ele escondeu a sua transgressão e por causa disso, né, todo o povo de Israel foi derrotado. O pecado de um afeta muitas vezes muito. Às vezes o seu pecado tem afetado a sua família tem deixado de ser abençoada por causa do seu pecado. Às vezes o seu pecado escondido tem afetado a igreja, né? Porque o pecado de um afeta muitos outros. E às vezes é um momento de prazer, é uma coisa que te dá um prazer momentâneo que você faz, mas que vai te custar uma eternidade de remorso. Não adianta orar, racionalizar o pecado, nem justificar, porque Deus está vendo tudo e Ele não toma o culpado por inocente. Se você não se arrepende verdadeiramente, não confessa, o Senhor não pode te perdoar e o pecado vai continuar tomando conta da sua vida. Não existe explicação para o pecado, não existe justificativa para aquilo que você faz de errado. Só existe uma atitude a ser tomada, que é a confissão, que é buscar o perdão de Deus, que é eliminar o pecado. E aí nós chegamos ao ponto final. Quando nós eliminamos o pecado da nossa vida, Deus então é por nós. Quando o pecado é cometido, né, não adianta orar como Josué fez, né, não adianta esconder o pecado como Davi fez, e não adianta se esconder como Adão fez. Quando nós pecamos, o pecado precisa ser confessado, precisa ser abandonado e precisa ser perdoado. E Deus então dá o ultimato: eu já não serei convosco. Se você não matar o pecado que existe na sua vida, ele vai te matar. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós
confessamos os nossos pecados, nós temos um advogado junto ao nosso Pai, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. É isso que nós devemos entender nessa noite. Vamos deixar o pecado de lado, vamos abandonar aquilo que está no nosso coração e que não agrada ao Senhor, aquilo que faz parte da nossa vida, mas que ofende a Deus, para que o Senhor então estenda a sua mão poderosa sobre nós e nos abençoe. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos continuar orando pelos enfermos, né, pelas famílias, pela igreja, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Vamos continuar clamando as misericórdias de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é um Deus perdoador, é cheio de graça, é cheio de misericórdia. Nesse instante olha para nós, Senhor, porque nós sabemos que temos ofendido ao Senhor com o nosso pecado. Muitas vezes nós sabemos que uma atitude não está correta diante do Senhor, mas nós insistimos em praticar. Muitas vezes nós temos tornado, ó Deus, o pecado uma parte importante da nossa vida, valorizamos aquilo que não é da Tua vontade, aquilo que não é certo, e com isso ofendemos profundamente o Senhor. Ó Deus, nessa noite nós queremos Te clamar por perdão. Olha para o nosso coração, ó Deus, sonda os nossos corações, ó Deus, verifica os nossos caminhos e tira de nós aquilo que é mal perante os Teus olhos. Que possamos ter condições de nos arrepender sinceramente diante do Senhor, para que o Senhor então perdoe os nossos pecados e que nós possamos então ter condições de abandonar o nosso pecado. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver uma vida cada vez mais santa e mais perfeita diante do Senhor. Nós sabemos que jamais chegaremos, ó Deus, à estatura de Cristo, mas nós sabemos que é nosso dever lutar por isso. Lutar por ser, ó Deus, iguais, parecidos com Cristo, lutar, ó Deus, pela nossa santificação, para que o Teu Santo Espírito então mude as nossas vidas, mude os nossos corações, para que Ele então nos capacite a ser vitoriosos sobre o pecado. E nessa noite nós Te clamamos, perdoa, ó Deus, as nossas intenções ruins, perdoa os nossos atos, ó Deus, que não vem do Senhor, perdoa as nossas palavras torpes, perdoa aquilo que nós pensamos, ó Deus, contra o nosso próximo, contra o Senhor. Limpa os nossos corações da inveja, da mentira, do orgulho, da vaidade, da ganância. Nos ensina a ser humildes e nos ensina a buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, a ouvir a Tua voz e a fazer a Tua vontade. Ó Deus, nos ensina a ser Teus servos a cada dia. Nesse instante também, ó Deus, queremos pedir que o Senhor esteja estendendo a Tua mão sobre nós e que o Senhor esteja nos abençoando, porque nós precisamos da Tua bênção. Ó Deus, quantos enfermos nós temos visto, quantas pessoas sofrendo por causa do Covid, por tantas outras enfermidades. Abençoa o nosso mundo doente, restaura e sara. Senhor Jesus Cristo, nesse instante nós Te pedimos, tem misericórdia, ó Deus. Abençoa, ó Deus, as nossas causas que às vezes nós julgamos difíceis e impossíveis. Ó Deus, mas nos dá condições de vencer as nossas dificuldades, opera em nosso favor, luta por nós. Tem misericórdia, Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, pela Kênia, com aquela enfermidade, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, pela Regina, naquele tratamento, o irmão Feliciano, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, pela família do pastor Flávio, pela sua vida, que continua se recuperando, aquela família que está enlutada, aquele cunhado que está, ó Deus, ali entubado, que o Senhor tenha misericórdia dessa família. Te oramos também pelo Pão e Vida, pelos irmãos internos ali, pelo Samuel, filho do pastor Leandro. Ó Deus, te oramos pela irmã Marli, pela irmã Roseli, pela irmã Kellen, pela irmã Maria de Fátima, por aquele seu ombro enfermo. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da irmã Maria José, da irmã Nilza, da irmã Conceição, ó Deus, da minha avó, da minha mãe, ó Deus, do meu pai, dos nossos irmãos idosos que têm, ó Deus, sofrido com as suas enfermidades, mas que o Senhor venha restaurar a sua saúde, tocar nas suas vidas
e abençoar nesse instante cada um que coloca diante do Senhor, ó Deus, e que expressa a sua vontade, a necessidade de recuperar a sua saúde. Que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, eu também te peço que o Senhor esteja abençoando a vida daqueles, ó Deus, que estão enlutados, as famílias que têm atravessado períodos difíceis, ó Deus, que têm atravessado dificuldades financeiras, momentos de falta do seu sustento, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, abençoa a família da irmã Elcia, abençoa a família da irmã Rose, ó Deus, abençoa, Senhor, cada família da igreja, estende as tuas mãos, aquelas que têm se afastado do Senhor, negligenciado os teus caminhos, que o Senhor possa ter misericórdia. Abençoa também a família do irmão Tim e a família da irmã Maria de Fátima. Ó Deus, que o Senhor possa estar ouvindo os teus servos e possa estar concedendo salvação para a família dos teus servos. Eles têm clamado ao Senhor, ó Deus, sempre para que os seus filhos sejam restaurados, ó Deus, para que os seus familiares sejam abençoados. Eles têm clamado pela salvação da sua família, ó Deus, e que o Senhor olhe, ó Deus, para a vida dessas pessoas, Alexandrina, Alessandra, ó Deus, o Carlos Alexandre, também o Luiz Alan, ó Deus, o seu José Barreiro, que o Senhor olhe para essas pessoas e que o Senhor então esteja dando visão espiritual, ajudando nas dificuldades, sustentando, ó Deus, tem misericórdia, nós te clamamos, como clamamos pelos esposos das nossas irmãs que ainda não são crentes, clamamos pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, para que eles tenham o privilégio de conhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Ó Deus, concede a oportunidade de salvação. Tem misericórdia, ó Deus, da igreja. Abençoa cada irmão, abençoa cada família, nos fortalece, nos vivifica. Ó Deus, nos ensina para que possamos cada dia ter mais prazer na tua obra e entender que é bom estar fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. É bom ter comunhão com os irmãos, é bom ter comunhão contigo, é maravilhoso poder anunciar o teu evangelho, pregar a tua palavra. Ó Deus, nos ensina sobre a nossa responsabilidade para com o teu serviço e para com o teu reino, e que a tua igreja avance mesmo nesses tempos tão difíceis. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos protege das enfermidades, do Covid, nos protege dos males, abençoa cada família, abençoa a irmã Iracene e sua família, a Cidinha, ó Deus, de Rosiron ali, a sua família lá em Porá. Ó Deus, abençoa cada família, cada um que nesse instante coloca diante do Senhor a sua vida e clama, que o Senhor possa estar abençoando. Nós oramos, ó Deus, e te pedimos, fica conosco e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você, a sua família. Amanhã nós não teremos devocional, essa parte dessa semana, as nossas devocionais são segunda e sexta, então agora a nossa próxima devocional na sexta-feira. Quarta-feira o nosso culto retorna presencialmente às 19h30 na igreja. Participe conosco, se você não puder participar ao vivo, né, presencialmente, participe assistindo pelo Facebook. Domingo as nossas programações normais. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Da janela eu vejo o céu lá fora, vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil, preciso de reparos, preciso de cuidado, habita em mim. Sei que é tarde, mas fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, mas só tu tens a chave que
tira o pecado.